Olá, pessoal. Eu sou a professora Regina, da Neurologia, e eu sou responsável pela aula de coma e morte encefálica da disciplina de Neurologia e Neurocirurgia do quarto ano. E essa aula, que tem um tempo total em torno de 1h30, ela vai ser dividida em 4 partes, com tempo menor cada uma. Então, essa é a parte 1. Boa aula para todos. O que você considera como sendo coma? Mesmo sem uma definição formal, científica, as pessoas, mesmo os leigos, costumam ter uma ideia do que é coma. Quando se refere que alguém está em coma, a pessoa imagina o que esteja acontecendo, como essa pessoa esteja. Então, como você definiria coma? Nós vamos colocar aqui uma caracterização do coma, embora eu sugira que você antes pare um pouco e pense como você caracterizaria pelo que você tem de conhecimento atual dentro da medicina. Então, nós podemos dizer que o coma é um estado patológico provocado por alteração grave da fisiologia encefálica que leva a um comprometimento da vigilância, ou seja, da capacidade de despertar do indivíduo. Então, o indivíduo em coma ele vai estar com os olhos fechados, num estado como que dormente. E há um comprometimento das respostas aos estímulos e ao contato com o meio. Esse comprometimento pode não ser total, e isso vai definir os vários graus de profundidade do coma. Mas é importante também nós colocarmos o item de que há um comprometimento da capacidade de elaboração do pensamento, da noção que o paciente tem de si e do meio, então da compreensão dos mundos externo e interno. Porque o indivíduo, se tiver uma doença que possa comprometer gravemente as suas manifestações reflexas, sua resposta motora, um bloqueio neuromuscular importante, ele pode manter a sua capacidade de pensamento, de compreensão, de percepção do meio interno e externo, mas sem poder expressá-la. Então, isso não é o coma. O coma é um tipo de encefalopatia que cursa com um comprometimento grave da vigilância. Nem toda encefalopatia vai causar esse tipo de comprometimento. Algumas vão causar até um estado de euforia ou de agitação, de transtornos de comportamento ou crises epilépticas, mas não necessariamente com essa característica de uma perda importante da vigilância. Lembrando, então, é importante rememorar que por encéfalo, nós entendemos toda a parte do sistema nervoso central contida dentro da caixa craniana, sendo que a medula espinhal é uma parte do sistema nervoso central também, só que está contida dentro da coluna vertebral. Às vezes nós temos situações de encefalomielopatia, mas o coma então vai envolver o encéfalo, que inclui o tronco encefálico, bulbo, ponte, mesencéfalo, cerebelo e os hemisférios cerebrais. Vamos pensar então no coma como uma patologia que compromete gravemente a consciência. E na consciência como tendo 2 grandes pilares: um aspecto quantitativo, que seria o grau de vigilância, o grau de despertar, de alerta que a pessoa tem. E o comprometimento, nesse caso, pode ir numa progressão de um estado de sonolência anormal, inesperado para determinada hora do dia, até o indivíduo ficar com certo torpor, que é já uma confusão mental, uma dificuldade de despertar apenas com estímulo, acordando ou falando alguma coisa com estímulos mais intensos e ficando cada vez mais confuso, até o coma, em que ele vai se manter com os olhos fechados, e pode ter reatividade a estímulos em graus mais leves de coma, mas ele não vai mais contactuar. E o aspecto qualitativo é, então, a qualidade do conteúdo, o conteúdo e curso do pensamento, a compreensão do que se passa com ele próprio e com o meio externo, e uma
encefalopatia que chega ao coma, ela pode comprometer primeiro o aspecto qualitativo, então às vezes o indivíduo ele fica mais confuso, mas ele ainda não está com a redução do alerta, fica agitado, às vezes com transtorno de comportamento, e depois ele começa a aprofundar o nível de vigilância até entrar no coma. Já aqui, por exemplo, quando ele, vamos supor, um coma que comece por intoxicação por uma droga sedativa. Então, ele pode começar com uma sonolência, aí depois vai ficando mais profunda a sonolência, que a gente chamaria de torpor, em que já pode começar uma confusão mental, e aí os dois aspectos se encontram e ele entra no estado de coma, em que a qualidade do pensamento já fica tão comprometida que ele não tem mais noção de si e do meio. Se nós tirarmos esse aspecto do alerta, do despertar do indivíduo, né, se ele não estiver comprometido, isso não vai caracterizar o coma. Então, imagine uma pessoa num grau muito avançado de demência, ou num comprometimento psiquiátrico grave, em que ela não tenha manifestação espontânea de conversa ou de contato verbal com o ambiente, não manifesta compreender. Esse paciente tem uma encefalopatia, mas não necessariamente isso vai ser o coma, uma vez que ele mantém o estado de despertar. Essa figura esquemática nos traz uma ideia dos compartimentos do sistema nervoso central, do encéfalo, incluindo o tronco encefálico, a região subcortical, envolvendo o tálamo, e os hemisférios cerebrais, com o córtex cerebral, que estão responsáveis pela consciência. Então, o funcionamento cortical está mais relacionado com processamento cognitivo e a qualidade do pensamento, seria mais o aspecto qualitativo da consciência. Mas esse córtex tem que estar desperto para a sua consciência normal operar. Então, ele é estimulado, seja pelos estímulos que vêm desde a medula espinhal, até os estímulos que entram pelo tronco, os sons, ou pelo diencéfalo, a visão, a luz, e todos os sentidos. Esses estímulos vão ser levados ao córtex pela substância reticular ativadora ascendente, que sobe pelo tronco, ou chegar direto, por exemplo, por uma via visual que vem do diencéfalo, lá da via óptica até o córtex occipital, ou eles passam numa grande quantidade pelo tálamo para despertar esse córtex. Obviamente, nós temos uma obliteração cíclica dessas conexões pelo processo natural do sono, mas o sono ele causa uma redução da consciência vigil, mas de forma cíclica e reversível. Então, é um estado fisiológico que não se compara com o coma. Então, nós podemos entender que se tiver uma lesão em quaisquer desses grandes níveis que controla a consciência, o paciente poderá ficar em coma. Então, nós podemos ter uma lesão no tronco encefálico e sendo um compartimento menor e central, com todas essas vias ativadoras, uma lesão no centro do tronco, e às vezes não precisa ser algo tão grande, já pode comprometer esse despertar cortical e a vigilância e levar o paciente ao coma. Lesões extensas, subcorticais, ou corticais, mesmo que unilaterais, mas que comprimam o córtex de um lado para o outro, então afetando de uma forma os dois lados, ou, por exemplo, uma hemorragia grave no tálamo. Todos esses processos podem, por alteração em um dos principais compartimentos ou níveis de manutenção da consciência, causar o coma. Aqui nós temos uma situação em que o paciente pode estar em coma por um processo inflamatório infeccioso, uma meningoencefalite, em que há essa transsudação, essa inflamação nos hemisférios cerebrais bilateralmente, envolvendo tanto o córtex quanto a região subcortical,
com essa cor esbranquiçada, né? Vejo aqui alguma área ainda com alguma preservação da diferença entre a substância cinzenta e a branca, né? Aumento de pressão intracraniana sugerida por essa compressão do ventrículo lateral aqui no hemisfério cerebral direito. Então, envolvimento bilateral dos hemisférios cerebrais que pode determinar um estado de coma. Uma das formas de instalação do coma é a formação das chamadas hérnias encefálicas. O encéfalo, como uma estrutura macia contida dentro de uma caixa craniana rígida, inclusive contornado por estruturas rígidas como a própria foice do cérebro, esse feixe de meninge que divide os hemisférios na região sagital ou a própria tenda do cerebelo, se ele estiver sob pressão, né, um processo inflamatório, uma expansão tumoral, por exemplo, ele pode levar à formação destas hérnias. Nós vemos aqui nesse exemplo, nesse corte coronal, né, que há um aumento de pressão no hemisfério cerebral esquerdo, que comprimiu aqui o ventrículo lateral esquerdo, e a tentativa de extrusão do tecido aqui abaixo da foice do cérebro, comprimindo do lado esquerdo para o direito. Outra forma que é comum na prática clínica de formação de hérnia é aqui nas alterações, lesões com aumento de pressão no lobo temporal, por exemplo, traumáticas, né? Contusão traumática ou hemorrágica, dessa formação da hérnia de uncus do lobo temporal, ou hérnia transtentorial, né, sob a tenda do cerebelo, que comprime aqui o pedúnculo cerebral e as estruturas que estão descendo para o tronco e subindo para os hemisférios cerebrais. Outra forma é a hérnia central, né, que ela vem de cima para baixo numa coluna de pressão sobre o tronco, e a hérnia a hérnia da amígdala cerebelar, né, que por um processo de aumento da pressão aqui no cerebelo, de etiologia similar ao que eu comentei aqui no caso do temporal, né, pode comprimir aqui a região do bulbo, inclusive na área do centro respiratório, o paciente iniciar um coma até com parada respiratória, logo no início. Temos aqui o exemplo de um paciente que entrou em coma por um hematoma traumático, né, subdural, com processo de edema, de processo inflamatório em todo o hemisfério cerebral esquerdo, comprimindo aqui o ventrículo lateral esquerdo, fazendo o desvio da linha média e comprimindo, então, também o hemisfério cerebral direito. Então, nós temos um processo de alteração funcional, estrutural, que acaba sendo bilateral e leva ao coma. Neste caso, aqui em A e B, nós vemos o exemplo de contusão hemorrágica no lobo temporal, traumática, né? Aqui o sangue, aqui a gente vê a distorção do tecido no temporal direito em relação ao outro lado, o processo de aumento de pressão comprimindo o ventrículo lateral direito para o outro lado, e o paciente está em coma. Quando ele é submetido a uma retirada da calota craniana nessa área, com a descompressão, né? Então, uma craniotomia descompressiva, os ventrículos se abrem e o paciente pode acordar, né, sair do coma. Neste exemplo, uma lesão cística no cerebelo, com uma área grande de edema, pode levar o paciente ao coma, mas depende do seu tamanho, da sua capacidade de comprimir o tronco encefálico, né, e da rapidez da sua progressão. Daqui, um tumor maligno, glioblastoma multiforme no hemisfério cerebral direito, invadindo até a calota craniana, com uma grande área de edema, desvio da linha média, compressão do ventrículo lateral direito e do hemisfério cerebral esquerdo. Então, nesse caso, o paciente está em coma. Daqui, uma lesão apenas na região subcortical, provavelmente na área da cápsula interna, pode causar uma hemiparesia contralateral, mas nós vemos que os ventrículos têm o tamanho preservado, assim como há uma preservação dos sulcos e giros dos hemisférios cerebrais, então o paciente aqui não está em coma. Então, o coma pode ser provocado por alterações funcionais ou lesionais
em quaisquer das estruturas encefálicas responsáveis pela manutenção da consciência, seja no tronco encefálico, na região subcortical, bilateralmente, ou no tálamo e nos hemisférios cerebrais. Quanto mais alta a estrutura, maior a necessidade de que o envolvimento seja ou bilateral, ou mesmo que assimétrico, mas comprimindo de alguma forma os dois lados, ou formando as hérnias, ou ainda, dependendo da sua progressão, se for muito rápida. Já no tronco, lesões menores são capazes de provocar coma com mais facilidade. E nós vamos ver quais seriam esses exemplos, já dei alguns exemplos, né? Qual seria essa etiologia do coma a partir da nossa próxima aula, né? Da próxima parte da aula. Como que a gente reconhece o paciente em coma pelo exame clínico neurológico e o que é a morte encefálica. E antes de terminar, só para rememorar alguns termos. Supratentorial se refere basicamente a tudo que está contido nos hemisférios cerebrais, ou seja, que está acima da tenda do cerebelo. E o que há abaixo, né, que envolveria então o tronco encefálico e o cerebelo, são as estruturas infratentoriais. E agora vocês podem seguir para a parte 2 da aula.